Então, boa noite, prezados. Boa noite a todos. Então, o professor vai fazer uma breve revisão da nossa modelagem matemática, né? O professor passou uma lista de atividade para vocês na outra semana. E, na verdade, assim, né? Aquela parte mais teórica, que vocês, inclusive, já estão fazendo na atividade avaliativa 2, lá do Saga, boa parte daquilo vai cair nessa prova final, tá bom? E também, né, além dessa parte de questões, nós vamos ter a parte da modelagem. O que é essa modelagem? É vocês tirarem os dados dos problemas, né? E esses dados são o quê? As variáveis de decisão, né? A função objetivo, que é a função matemática que vai amarrar aquelas variáveis de decisão que você vai tirar do problema, e também as restrições técnicas, né? Então, assim, eu coloquei algumas atividades. Esse primeiro modelo, ele fala aqui de uma companhia de armazéns, né? E essa companhia, ela tem lá $1.200 para alocar em um dos seus armazéns, né? 3 produtos, produto 1, 2 e 3, certo? Esses produtos, eles exigem 30 metros quadrados, o produto 1, 3 metros quadrados o produto 2 e 15 metros quadrados o produto 3, né? De espaço por unidade, tá bom? Há, respectivamente, 1.500 metros quadrados de espaço disponível nesse armazém. O produto 1 custa $12, o produto 2 custa R$4,50 e o produto 3 custa $17. Quanto de cada produto deve ser comprado se os preços de venda dos produtos 1, 2 e 3 são, respectivamente, 15, 6 e 21, de modo a maximizar. Então, vocês estão vendo que, primeira coisa, é definir quais são as variáveis de decisão, né? Então, provavelmente, a gente vai fazer o quê? X1 é o produto 1, X2 o produto 2 e X3 o produto 3. Então, X1, quantidade a comprar do produto 1, porque ele fala em comprar para maximizar o lucro. X2, quantidade a comprar do produto 2. E X3, quantidade a comprar do produto 3. São as variáveis que vão gerar ou não o meu lucro. É o produto 1, o produto 2 e o produto 3. Né? Ele fala também em maximizar lucro. Como ele te dá o custo do produto e o preço de venda, o lucro é a diferença entre o preço de venda e o custo. Então, eu vou ter que pegar o produto 1. Se o produto 1 custa $12 e eu vendo por 15, qual é o lucro desse produto? $3. Então, as variáveis de decisão estão aqui. A função objetivo é a diferença entre o custo e o preço de venda. Então, o produto 1 me dá $3 de lucro. O produto 2, $1,50. E o produto 3, $4. Além disso, eu tenho restrição de espaço, porque ele diz lá que o armazém ele tem um espaço, né, disponível, né, deixa eu maximizar aqui, ele tem um espaço disponível de 1.500, né, e também a questão de valores, que ele tinha $1.200 para investir, né, e aí você tem o custo de aquisição de cada item. Então, na hora de modelar, o espaço, né, menor ou igual a 1.500 e o custo, né, o dinheiro que eu tenho disponível, a combinação de quantidades não pode passar de $1.200, beleza? Produto 2, a questão 2 fala de uma microempresa, né? E ela tem disponíveis aí os seguintes tecidos. Então, 16 metros quadrados de algodão, 11 metros quadrados de seda e 15 metros quadrados de lã. Aí ele fala, para confeccionar um terno, é necessário 2 metros quadrados de algodão, 1 metro quadrado de seda e 1 metro quadrado de lã. Para um vestido padrão, 1 metro quadrado de algodão, 2 metros de seda e 3 metros quadrados de lã. Tá? Então, se o lucro líquido de um terno é 300 unidades monetárias e de um vestido 500, quantas peças de cada tipo a microempresa deve fabricar para ter o maior lucro possível? Então, vocês estão vendo que nós temos 2 produtos, que é o que eu fabrico e vendo,
certo? Então, o X1 e o X2 vão ser relacionados ao terno e ao vestido. Então, o X1 vai ser o terno padrão e o X2 vai ser o vestido padrão, né? Então, X1, quantidade de ternos padrão que eu vou fabricar. E o X2, quantidade de vestidos padrão que eu vou fabricar. Tá bom? Outra coisa, né, que ele vai, então tá aqui, quantidade a produzir de terno padrão, quantidade a produzir de vestido padrão. A função objetivo, que é maximizar lucro, eu botei Z, mas pode ser maximizar lucro, né? Eu até vou mudar aqui para ficar legal. Maximizar o lucro, que é 300 de lucro para um terno e 500 de lucro para um vestido. Depois, com a quantidade, eu vou multiplicar e vou ter o meu lucro final. E aí eu tenho as restrições técnicas, né? Que é a quantidade que vai de algodão num terno e num vestido, certo? Não podem passar menor ou igual a 16 metros quadrados, que é a quantidade de algodão que eu tenho. Para seda, eu tenho 1 metro quadrado no terno e 2 metros quadrados no vestido, não pode passar, menor ou igual a 11 metros quadrados. E a lã vai 1 metro quadrado no terno, 3 metros quadrados no vestido, não podem passar de 15 metros quadrados. Então, vocês têm que sempre olhar no problema e verificar, qual é o maior lucro possível? O que eu vendo, o que eu produzo para dar o lucro? Porque muitas vezes acontece do aluno ele confundir, né? Ele focar, o X1 é o algodão, o X2 é a seda, né? O X3 é a lã. Não. Tem que ver o que você vende. Eu não vendo lã, eu não vendo algodão, eu vendo produto pronto. Tá bom? Beleza. Seguindo aqui, mais um probleminha de alocação de recursos, né? Uma fábrica de computadores produz 2 modelos de microcomputadores, o modelo A e o modelo B. Então, se ele fala lá embaixo em lucro, eu já tenho que ver, opa, eu produzo o modelo A e o modelo B. Provavelmente meu X1 vai ser microcomputador A e X2 vai ser o microcomputador modelo B. O modelo A ele fornece um lucro de R$180 e o modelo B um lucro de 300. O modelo A requer na sua produção um gabinete pequeno e uma unidade de disco, e o modelo B requer um gabinete grande e 2 unidades de disco, né? Então ele diz qual é a composição de gabinete e unidade de disco. E também nos dá o limite, o limitador. Ele diz que no estoque tem 60 gabinetes pequenos, 50 gabinetes grandes e 120 unidades de disco. Né? Pergunta-se, qual deve ser o esquema de produção que maximiza o lucro? Tá? Deixa eu só acender a luz aqui. Está escurecendo. Então, primeiramente, né, a gente sabe que X1 e X2, como eu já tinha falado, é a quantidade a produzir do modelo A e X2 a quantidade a produzir do modelo B. O lucro ele deu para nós 180 no modelo A, 300 no modelo B. E aí nós temos as restrições de gabinete grande, pequeno e unidade de disco. Né? Então, o modelo A, ele usa o gabinete pequeno, não pode passar de 60 unidades, que é o que tem no estoque. O modelo B usa o gabinete grande, menor ou igual a 50. Né? E a unidade de disco, o modelo A usa uma unidade, o modelo B, 2. A composição, na hora que eu for produzir, não pode passar de 120 unidades de disco. Sempre lembrando da não negatividade, está aqui no gabarito. Tá? Provavelmente na prova vai ter o problema, já vai estar os dados tirados, vocês só vão ter que olhar o modelo e ver qual é a opção correta. Novamente, né, outro problema de alocação de recursos, uma microempresa, ela produz 2 tipos de jogos para adultos. E sua capacidade de trabalho é de 50 horas semanais. O modelo A requer 3 horas para ser confeccionado, propicia 30 de lucro. O modelo B requer 5 horas e propicia 40 de lucro. Quantas unidades de cada jogo devem ser produzidas semanalmente a fim de maximizar o lucro? Então, fácil, né? Eu tenho X1, que é a produção semanal do modelo do jogo A,
X2 é a quantidade que eu vou produzir semanalmente do modelo B. O lucro, 30 vezes X1, ou seja, a cada unidade do jogo A, 30, e a cada unidade do jogo B, 40. E eu tenho apenas uma restrição, que é o tempo, que são as horas semanais. Ele disse que levava 3 horas para fabricar um jogo do modelo A, 5 horas para fabricar um jogo do modelo B, e ele dizia também que ele tinha 50 horas de capacidade semanal. Então, você tem... sempre é bom colocar a variável de decisão de acordo com as restrições. Se ele fala semanal, se ele fala mensal, se ele fala semestral, né? Se ele fala anual, aí vocês têm que amarrar de acordo, tá bom? Não pode estar misturando, tenta seguir lá direitinho o que está na atividade, tá bom? Vamos lá. O 5, né? Uma fábrica produz 2 artigos, que são o A e o B, que devem passar por 2 máquinas diferentes, M1 e M2. Tá bom? Deixa eu só reduzir aqui. M1 tem 12 horas de capacidade diária. M2 tem 5 horas de capacidade diária. Cada unidade do produto A requer 2 horas em ambas as máquinas. Cada unidade do produto B requer 3 horas em M1, que é a máquina M1, e 1 hora na máquina M2. O lucro líquido de A é 60 por unidade e de B, 70. Determinar a quantidade a ser produzida de A e B a fim de se ter o lucro máximo. Então, ele vai dando as dicas, né? Claro que X1 e X2 são as quantidades que eu vou produzir do artigo A e B. O lucro ele também deu, que é 60 para o artigo A, 70 para o artigo B. Então, nós temos aqui a restrição das máquinas, porque ele fala a quantidade de horas que ele tem em cada máquina disponível e o quanto que cada produto passa, né, usa em cada máquina. Então, na máquina M1 tem 12 horas disponíveis, né? Então, o A usa 2 horas e o B usa 3. Quando é na máquina M2, né, o A usa 2 horas e o B, produto B, usa 1 hora, mas o disponível são 5. Né? Então, essa modelagem é importante, porque quando eu vou lá para o solver alimentar, lá no solver ela vai ser importante, porque eu tenho os limitadores. Eu não posso estourar essas 5 horas nessa máquina, eu não posso estourar esse limite de 12 horas nessa máquina. Tá? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com os dados, né? Faz uma tabelinha, às vezes, vai lá, M1, M2. Né? O A usa tanto em M1 e tanto em M2, o B e assim por diante. Procura sempre estar delineando isso para não trocar esses valores aqui, né? Não inverter, não misturar, tá bom? Tem que tomar cuidado. A questão 6. Deseja-se obter uma dieta para rações de gado que contenha os nutrientes N1, N2, N3, N4. As indústrias locais de alimentos fabricam os 2 produtos A e B, né? Os quais contêm as seguintes quantidades de nutriente por quilo, né? Então, o produto A, 100 gramas desse nutriente, né? Nenhum desse nutriente, 100 desse nutriente, 200 desse. Então, ele vai dando a composição, tá? Sabe-se que o gado deve consumir diariamente pelo menos, então, quando ele fala pelo menos, sempre lá na restrição vai ser maior ou igual. Pode ser igual ou maior, não menor. Então, esse pelo menos significa isso. Pelo menos 0,4 quilogramas, que vai aparecer lá 400 gramas, porque aqui está tudo em gramas, né? Então, transforma tudo para grama. 400 gramas de N1, 600 de N2, 2.000 gramas de N3 e 1.700 gramas de N4. O alimento B, né? Desculpa, está ali o consumo mínimo, né? O alimento A custa 80 por quilo. O B, 32 por quilo. Determinar as quantidades diárias de A e B a serem usadas por animal, de modo a se obter o menor custo. Então, essa aqui é uma função minimizar custo. O objetivo nessa questão é minimizar. Então, a quantidade consumida do produto A e do produto B, sempre focando em minimizar custo. Né?
o custo do produto A, do alimento A, 80, e do alimento B, 32. Isso aqui é custo, né? E aí nós temos as restrições, né, técnicas. Sujeito A, então, quanto que se usa do 1, você vai lá na tabela, né? O quanto que usa do N1, do N2, do N3, do N4. Lembrando dos tetos, né? Qual era o teto mínimo de N1? Ele fala aqui no problema, ó, ao menos 400 gramas de N1. Então, maior ou igual a 400. Ele usa 100, X1, né? A quantidade que for de X1 vai multiplicar por 100 e tem que ser, no mínimo, 400. Tá bom? Acontece o mesmo com o N2. No N3 e o N4 tem composição, porque na tabela aqui vocês estão vendo que aparece, né? No A e no B, ele usa no A e no B o N3 e o N4, que é o que está aqui, N3 e N4. Tá bom? E os tetos, né? Maior ou igual a 2 kg, maior ou igual a 1,7 kg. Beleza? Bem tranquilo também. É só ir revisando, não tem segredo, não tem dificuldade. Tá bom? Na 7. Na tabela abaixo, fornecemos as necessidades alimentares semanais de um certo animal. Que mistura dessas rações satisfaz os requisitos alimentares a um custo mínimo. Novamente, eu tenho os tipos de ração, A, B, C, D, E, proteínas, carboidratos e o custo. E o mínimo de unidades. Então, aqui sempre vai ser maior ou igual. Proteínas, maior ou igual a 200, né? Unidades por quilo. Carboidrato, maior ou igual a 250 unidades por quilograma. Estão vendo já que eu tenho X1, X2, X3, X4, X5, né? Então, variáveis de decisão. X1, quantidade a consumir da ração A. X2, quantidade a consumir da ração B. X3, né, da ração C, ração D e ração E, que é o que ele está dando aqui para nós. Tá? A função objetivo é essa coluna do custo aqui. 3x1 mais 2x2 mais 4x3. Está aqui embaixo, ó. Tá? Cada custo na sua ordem. E as restrições, que são as restrições de proteína, que você vai pegar de cima para baixo, na vertical, 25x1 mais 25x2 mais 45x3 mais 35x4, né? Menor ou igual, maior ou igual, desculpe, né? Porque é no mínimo. Então tá pela ordem de cima para baixo, né? Nessas duas colunas, coluna de proteína de cima para baixo, bota ela na horizontal, carboidratos de cima para baixo, bota na horizontal, certo? E aí nós temos a não negatividade com essas 5 variáveis. São 5 variáveis, né, que vão interferir. O teu custo vai depender da quantidade que ele vai consumir de cada ração. Tá bom? Por isso que nós temos essa situação aqui, tá? Que lá a gente não fez lá durante as aulas, mas aqui tem um modelinho para vocês. Tá bom? Questão 8. Vamos lá. Um criador de coelhos alimenta os animais com 5 tipos de ração. Novamente, né? Ração A, B, C, D e E. E aí ele tem o quanto vai proteína, carboidrato, gordura e o custo do quilo da ração A, ração B, ração C, ração D e ração E. Ele calculou as necessidades diárias de alimentação, né, de cada animal. Pelo menos 80 unidades de proteína, tá? 120 de carboidrato e 30 de gordura. Então, como ele fala pelo menos, as restrições vão ser maiores ou iguais. Tá bom? Qual deve ser a mistura das rações acima a um custo mínimo? A um custo mínimo. Então, novamente, é uma questão de minimizar custos. Então, novamente, né? As quantidades a consumir da ração A é o X1, X2, X3, X4 e X5. E o custo que ele deu aqui para nós por quilo, né? 20 centavos da ração A, 30 da ração B, 40 da ração C, 50 da ração D e 25 centavos da ração E. Tá bom? E aí, o que está aqui, né? Que ele usou de proteínas em cada ração, ó. X1, 30x1, 20x2, agora é na horizontal mesmo. Então, 30x1 mais 20x2 mais 15x3, então ele vai
maior ou igual a 80, que foi o estudo que o proprietário lá, fez, o pecuarista fez, né? Que é o mínimo de consumo de proteína, 120 de carboidrato e 30 de gordura. Então, vocês vão olhar na horizontal, nessa linha aqui, tá bom? E os limitadores estão aqui, 80 de proteína, 120 de carboidrato e 30 de gordura. Então, foi isso que foi feito aqui. Novamente, 5 variáveis de não negatividade também, tá bom? Que foi o que a gente montou aqui, tá certo? Então, tudo amarradinho, é só tirar os dados sem problema nenhum, tá bom? Então, essas são as questões que o professor colocou, que são algumas. Lá na prova vai ser dado a questão para vocês, né? Vai ser dada a questão e vai dizer, as variáveis de restrição, né? A função objetivo, né? E as restrições técnicas são. Aí você vai ter lá 5 opções. Tu vai olhar, vai tirar os dados, vai comparar com as opções e vai escolher qual a opção correta, né? E na discursiva, que é uma questão que tem um peso legal, vai ser dado o problema, vai ser pedido para vocês tirarem, primeiramente, quem são a letra A, variável de decisão, letra B, função objetivo, letra C, restrição técnica. Depois vai pedir para vocês usarem o solver e, através do solver, colocarem quais os resultados que o solver deu na solução daquele problema, tá bom? Então, é importante tirar os dados corretos na discursiva, porque se você lançar os dados errados lá no solver, né, você não vai obter, então, a resposta correta, tá bom? Então, são questões que vão mesclar com as primeiras questões dessa que vocês estão fazendo agora, da atividade 2. Tá? Vai ter alguma coisa já parecida com essa que vocês estão fazendo, tá certo? E vai ter algumas dessas aqui de modelagem. Tá bom, pessoal? Então, seria isso e a gente vai conversando depois, tá? Eu vou postar esse gabarito para vocês. Até amanhã eu posto, que amanhã é quarta-feira, e aí vocês têm para estar estudando. Tá bom, pessoal? No mais, seria isso. Uma ótima semana, tá bom? E depois uma boa atividade avaliativa. Eu sei que vocês vão tirar de letra e vão conseguir ser aprovados, tá bom? Um abraço a todos, até mais.